Estimadas almas, hoje celebramos a Páscoa do nosso Redentor, domingo de Páscoa. Todo domingo é dia de celebrar a ressurreição do Senhor e este por excelência. A epístola muito breve de hoje dizia São Paulo para que celebremos a festa de hoje com o pão sem o fermento. Nosso Senhor morreu na festa do Antigo Testamento, da Páscoa dos Hebreus, que não é o que celebramos. E naquela festa, eles tinham que lançar fora todos os fermentos que haviam em suas casas. E aí depois tinha um fermento novo, depois dessa festa, que as mulheres fermentavam a massa. O fermento, já falamos disso e vou insistir, representa a corrupção. Porque quando as senhoras vão fermentar uma massa, seja o fermento que for, ele vai ter que corromper aquilo do trigo, por exemplo, para que seja digestível ou menos indigesto. Então, celebrar a festa de hoje, São Paulo manda lançar fora o fermento da corrupção. E a corrupção é o pecado. Nosso Senhor ressuscitou para nos dar uma vida do novo homem. E São Paulo vai falar que o novo homem é criado como? Segundo Deus, em justiça, santidade e verdade. São os três elementos que o novo homem, ou seja, a criatura regenerada, tem que ter. Nesse século apóstata, muitos não creem em Nosso Senhor por racionalismos, por escândalos entre almas e eclesiásticos e um monte de diabruras. Mas tem um mal que é muito antigo, é por falta da retidão daqueles que seguem Cristo. No princípio, Atos dos Apóstolos, quando viam aqueles que eram batizados, os pagãos diziam, olhem como eles se amam. A caridade dos cristãos era tal que impactava aqueles que ainda não eram. E os atraía ao batismo, à fé, no Nazareno crucificado. Recém-morto, recém-ressuscitado, os primeiros tiveram um amor tal, uma fé a tal ponto, uma mudança de vida, hoje chamariam de radical, mas é isso mesmo. E o homem não pode mudar assim. Normalmente não mudamos da água para o vinho. E a fé faz isso. A graça faz isso. E quando abunda em nós esse fermento de corrupção dos costumes, tanto a nossa fé arrefece, como a fé, se é que tem o nosso entorno, aí cada um em sua realidade, também arrefece, ou se não tem, não vai ter por causa, como disse Nosso Senhor ao profeta Isaías, por vossa causa o meu nome é blasfemado. Ou seja, pela má conduta, aqueles blasfemam o Deus que segue, e é assim. Nosso Senhor, Ele prometeu a sua graça e o reino dos céus, mas Ele exige esta vida incorrupta nos costumes. E nós tendemos, porque somos filhos de Adão no mais superficial, nós tendemos o quê? Realçar os aspectos acidentais da nossa religião para camuflar as mazelas que nós estimamos. E vou lhes dar um exemplo. Hoje é dia de lançar fora o fermento, então vamos detectá-lo. É festa de Páscoa, aleluia, e todos felizes. Meu sermão não é para tirar a alegria de ninguém. Mas as senhoras, as mulheres de Jerusalém foram ao sepulcro primeiro, então vamos lá, senhoras. Podem colocar 5 metros de véu e uma cauda pontifícia de saia,
Quanto maior são os metros de tecido, se muito tendem a camuflar o maldito espírito do feminismo. Aí compensam nos metros de tecido sobrando em véu e saia para o quê? Embalar o feminismo maldito que todas têm. Não existe uma mulher que viva debaixo desse céu que não tenha um feminismozinho, umas mais, outras menos. Receberam no leite de suas mães e respiram no ar este vírus maldito, bafejado por Satanás todos os dias. Aí também, outra coisa a detectar. Muitas vezes nós rezamos ou tendemos a ter maior piedade, aqui falo das senhoras, já que chegaram ao sepulcro, serão as primeiras do alvo do sermão do padre. Assim que tendem a realçar em piedade, e às vezes faltam centímetros de saia de véu, porque vão rezar. Esse espírito é o espírito de Eva, rebelde e delinquente. E que nós, no caso aí, as senhoras, perpetuam e isso passa desapercebido. Porque para nós não importa. Eu tenho que fazer a casa funcionar, aí decapito o marido. Desde quando o marido é impedimento para que a casa funcione? Nunca, porque se não fosse o marido não teria filhos. Ah, tenho que decidir. Sozinha? É viúva? É mãe solteira? Não, então pense com a cabeça. Não dá para pensar sem a cabeça. E qual é a cabeça de uma casa? O homem. Não tem como. A igreja assim obra. Toda a prática da igreja vem de que cabeça? Da invisível que é Cristo e da visível que é um Papa. Sem isso não tem o que fazer. Não podemos mudar nada. É a história que aqui estamos. Não é porque gostamos de coisas antigas porque estamos aqui. É porque nós estamos numa crise que a nossa cabeça visível está ausente. E o que vamos fazer? Mudar? Não podemos inventar jamais. Isso não pertence ao católico. Temos que fazer o que sempre foi feito porque uma cabeça visível e a invisível que é Cristo determinou assim. Agora, lançai fora o velho fermento. Porque este fermento, esses dois que mencionei, por exemplo, vai corrompê-las como cristãs. Nós temos que saber que as virtudes morais têm um meio termo. Não é para estar nem no excesso e nem na deficiência. Justo meio. Muita virtude moral é excesso, não agrada a Deus. E pouca virtude moral é deficiência, não agrada a Deus. Deus quer a balança ali, ó, no meio. E estas coisas passam desapercebidas. E eu vou lhes dizer por que estou dizendo isso hoje. A mulher que o Evangelho realça no dia de hoje é Madalena, hein? E nós conhecemos a vida que ela tinha antes do Redentor. Péssima. Quando nós a vemos quebrar o seu vaso de alabastro, que é um perfume caro, ela está quebrando as suas vaidades e iscas que ela usava para seduzir os homens de Jerusalém, hein? E a partir daquele momento que ela lavou os pés do Redentor com seus perfumes, nós não vamos mais ver Maria Madalena perfumando uma cidade santa atrás de homem nenhum. Por quê? Porque ela deixou de ser delinquente, com todo respeito a uma santa, para ser penitente. E ela pegou o fermento da corrupção moral, gravíssima, e deixou aos pés do Redentor. Em lágrimas e no ato externo de lavar os seus pés. E nunca mais se verá uma mulher chamada Maria Madalena atrás de pecados contra o 6º e 9º mandamento. Ela vai ser chamada a penitente, não uma penitente.
Ela deixou o fermento da corrupção uma vez por todas. E nós a vemos hoje correndo atrás do Redentor, porque ela ama nosso Senhor. Quando ela depôs ali a sua vaidade, ela encheu a sua alma de Deus. É outro problema que nós temos. Nós deixamos práticas mundanas, pecaminosas, e a nossa alma fica vazia, porque era o espaço do pecado, e tirei. E o que vai entrar? Mazela. A natureza tem o voo ao vazio. E as nossas almas também. Se não estiver Deus, estará o diabo. Se não está a graça, estará o vício, o pecado. E às vezes nós não pensamos assim. Nós deixamos a missa nova, graças a Deus. E aquela diligência que todos tinham, de fazer suas leituras, que não é dever dos senhores, de ir à missa lá todos os dias, tentando e fazendo o possível para, entre aspas, comungar todos os dias. Rezavam todos os ofícios que tinham, todos os terços apócrifos que inventaram, campanhas da fraternidade, novenas do Natal, todas envenenadas de um monte de coisas lamentáveis. Aí, bom, nos convertemos e agora ninguém quer rezar na tradição. Eu não entendo isso. Isso é assustador. Aí fala, padre, nós não temos sacrário, sempre rezando missa nas casas, sim. Quando nós temos o sacrário, ele está sozinho. No modernismo andava atrás de sacrário, e ele não estava lá. Lhes dou essa triste notícia, hein? Ele estava vazio. Agora, na tradição onde Nosso Senhor está, nós não temos tempo para o adorar num dia por ano, numa madrugada por ano, por quê? Nós tiramos o modernismo e ficou vazio porque a tradição não entrou e ocupou o lugar que outrora o modernismo ocupava em nossas almas. Então, temos que lançar fora o velho fermento. Isso é urgente. Senão a nossa Páscoa vai ser o quê? Uma mera prática de uma festa litúrgica, uma mera lembrança de uma data que aconteceu, um fato outrora e agora passou, segunda-feira a vida continua e não vai atingir as nossas almas. E se olhamos para nossas almas, temos uma dispensa cheia de fermento, de corrupção moral. Agora, os senhores, por favor, porque temos que ser justos. Vamos ao Evangelho. Não tinha um homem para carregar um vaso de perfume para Nosso Senhor no sepulcro. Com todo respeito aos apóstolos. E nós temos uma herança deles na mazela apostólica. Covardia. As mulheres piedosas quiseram terminar o seu funeral devotas. Não tinha um homem para mover a pedra. E eles sabiam que não é uma pedra, uma lajinha, hein? Era uma pedra, senhora pedra, posta, rolaram, puseram no sepulcro. Até aí tinha homem para enterrar Nosso Senhor. Mas para terminar as honras que lhe eram devidas, não havia. E isso é tão triste e lamentável que é um anjo que vai remover. Nós não sabemos como Nosso Senhor tem um corpo glorioso e ele passa pela porta do cenáculo sem abrir as portas. Tudo indica que ele passou pelo sepulcro sem rolar a pedra. Não precisava o corpo glorioso. Agora, as mulheres piedosas para chegar, aceder ao corpo do Redentor, tinha uma pedra imensa e elas estavam preocupadas, quem vai rolar essa pedra? As 3, 4 não iam conseguir. E nós vemos o que? A covardia. Morreu, foi sepultado, acabou. Assim pensaram os apóstolos. E às vezes, por causa da nossa covardia, as mulheres têm que agir. Vimos isso no Evangelho de hoje. Os homens estão escondidos, com medo dos judeus. A gente aqui pega vasos desse tamanho de perfume, vão caminhando sem nenhum respeito humano e lamentam porque não tem um homem para mover a pedra. Aí Deus tem piedade e manda um anjo.
Para nossa vergonha, o anjo não é nem homem nem mulher, não tem sexo. Mas move lá com a ponta da sua asa, resolvido. Muitas das mazelas que vemos em famílias é isso. Nós nos acovardamos. Eu falo como padre, hein? Porque não é fácil encarar, é só graça de Deus, não tem um mérito, infelizmente, mas muitos se acovardam. É fácil você estar ali no seu mármore, rezar sua missa, deixar a crise solta, Deus reconhece os seus, o diabo pega os dele também, viver na vida cômoda. Mas nós chamamos de comodismo, mas o nome disso é covardia. Covardia. Porque não sabemos que estamos seguindo um Deus que é vitorioso e que o pouco que podemos fazer é graça de Deus. A mesma graça de Deus que moveu as mulheres a terminar piedosamente o funeral interrompido, é a mesma graça de Deus que recaiu sobre os apóstolos para irem também devotamente ao sepulcro e não foram. Em outras passagens, vamos vê-los aí reunidos com as portas fechadas no cenáculo, por medo dos judeus. Homem medroso, homens medrosos, os que estavam ali. E aí o que as mulheres fizeram? Não, é nosso Senhor, vamos terminar o seu funeral, pelo amor de Deus. E isso acontece na história da igreja, entre famílias e até hoje. Nós nos acovardamos. E isso é lamentável, porque a nossa covardia vai canonizar o feminismo e nós vamos terminar decapitados. Porque os senhores sabem, dizia aí um homem, Nelson Rodrigues, creio, não é lugar de citá-lo, mas é o que vem à cabeça nesse momento. O feminismo fará o quê? Mulheres másculas mal terminadas aí, um homem péssimo. E quem dá esse espaço? A nossa covardia. Falamos que foi a televisão, a moda e todas de abrura e tudo isso foi porque algum homem cedeu. Algum homem se entregou e, entre aspas, uma palavra lamentável, empoderou aí as mulheres. Palavra lamentável. Covardia. Então, senhores, nós vivemos uma crise aqui, todos conhecem, sabem que não é fácil. E nós precisamos do quê? De valentia. Nós precisamos professar nossa fé com a coerência própria da cruz de Cristo. Não podemos ter vergonha de Deus. Mas seu Deus morreu. Sim, mas ele está vivo para sempre, ele não morre mais. Sua igreja tem um monte de mazelas. Minha igreja não tem nenhuma. Agora, os homens que pertencem, muitas. Temos que defender o que nós amamos, porque se nós não defendemos, é porque nós não amamos. A covardia dos apóstolos, que Deus me perdoe, com toda a devoção aos apóstolos, mostra que faltava amor a Cristo. E o que era mais amado aparece depois. Depois, São João. Falta valentia. Tanto que Nosso Senhor disse o que a São Pedro? Leve 2 espadas. Pelo amor de Deus, são homens, têm que estar armados para defender a causa. Senhor, já temos 2, basta, disse Nosso Senhor. A nossa covardia é o triunfo do pecado. Os que têm escola, seus filhos escutam as piores imoralidades de uma professora lá, toda peluda e delinquente. Aí os senhores vão o quê? Ver, lamentar, rezar uma Ave Maria e a alma dos seus filhos? Podres. Ninguém tem coragem de chegar lá na diretora, no sei lá, da diabrura da educação, e falar com toda educação e com toda seriedade, estão levando meu filho para a perdição. Isso é uma escola, não uma escola de moralidade. Aí tira a inocência dos seus filhos. Aí os senhores vêm lamentar com o padre e com o Santíssimo Senhor, enquanto o meio eficaz, suas vozes, sua indignação, e ir lá e fazer alguma coisa, em definitiva, tirarem seus filhos deste âmbito do diabo, escola de Satanás. Não temos coragem. Quem vai fazer isso? Uma mãe. Aí depois a mulher governa a casa,
a culpa é do feminismo. Tá? É verdade, a culpa é dele. Mas algum homem cedeu. Foi covarde no princípio e agora vai ter que obedecer àquela que está compensando a sua covardia. Lançar fora esse fermento pelo amor de Deus, porque fermento corrompe e vai corromper as mulheres, vai corromper os senhores, vai corromper todos, as crianças nascem corrompidas e viram o que? O círculo vicioso da iniquidade. Então, estimadas almas, cada Páscoa temos que lançar fora um pouquinho desse fermento diabólico, hein? E nós, homens aqui, os senhores que aqui estão, devemos, urgente, os senhores são pais, uns serão pais. O fato de ser esposo é suficiente. Nosso Senhor vai pedir conta aos homens que são as cabeças. E este século diabólico quer fazer o que? O homem virar uma senhorita. Outro fermento de iniquidade, as modas masculinas. Todos apertados, tirando a sobrancelha, a cutícula da unha, pelo amor de Deus. Na hora de pegar uma espada, estarão preocupados se vão quebrar a unha ou vão ter uma cicatriz no seu rosto que já tiraram com alguns lasers, sei lá qual diabo usa para isso. Olha, isso é uma delinquência, hein? Os senhores tenham cuidado com isso. O homem não anda apertado. Primeiro que Deus já nos fez feios, hein? É assim, horríveis. Tanto que ele cria Eva porque o homem foi um rascunho. Isso é teologicamente comprovado. Fez um rascunho, chamou Adão e falou, vamos melhorar isso daqui que a coisa ficou estranha. A mulher, as formas femininas são detalhes que o homem não tem. E lutam por terem. Certas partes não convém um monte de criança, mas às vezes vão na academia para ter músculos em partes que o homem nunca teve nada. Afetado. Aí cria um padrão de homem que as mulheres vão gostar do que? Homens afeminados. Elas estão com testosterona alta e abaixo a do homem para ele virar uma senhoritazinha. Que homem desse vai ser um esposo? Que homem desse vai ser um pai? E é o critério, a moda, a referência. E vai entrando, hein? Vai entrando. Aí começa a usar cremes, não sei para quê. Homem não usa creme para nada. O sol deixa descascar. Ressecado, beba um pouquinho mais de água e deixa ficar assim. É assim, senhores. Essas coisas vão nos afrouxando. Já somos covardes por medrosos, com uma pitadinha de espírito feminino, aí temos senhoritas com medo do escuro. Lancem fora. Se tem essas roupas coladas ao chegar em casa ao fogo, porque essas coisas, a veste não faz o monge. Faz sim, senhores. A roupa mostra o caráter da pessoa. Nada mais que isso. O que temos de importante. E destruindo isso, destrói o caráter de quem usa. Vira um mau caráter, um homem afetado. E nós não podemos, como homens de Deus, ceder em nada dessas coisas. Não podemos. Então, senhores, nesta festa, senhoras também, vamos lançar fora, temos muito fermento para lançar fora, e assim vamos nos assemelhando àquele homem que disse São Paulo, e repito, insisto, o homem criado segundo Deus. Eva não era a cabeça do paraíso. Não foi. Adão não estava preocupado com as suas unhas, hein? Deus os vestiu de folhas, em realidade de couro lá, e ficou vestido, e vestido estava. Ele não se preocupou se o couro ia ser macio, se ia ter um pelinho de ovelha para não estragar a sua pele. Adão, homem. E quem se lascou para espiar isso? Adão viveu muito, rezou muito, sofreu muito, enterrou filhos e netos por causa da sua iniquidade. Por isso nós dizemos o pecado de Adão e Eva. Ele como cabeça defeccionou e ele como cabeça teve que espiar. Mesmo que Eva tenha comido primeiro. Então, às vezes nós lançamos a culpa na mulher. Sim, toda mazela de uma esposa, a culpa é do Adão que a tem por esposa. É assim que funciona. Mas é dela, sim, os senhores deixaram.
permitiram, negociaram com as iniquidades, agora as iniquidades que negociaram para ter uma falsa paz se levantarão contra os senhores, como o fruto proibido se levantou contra Adão. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então vamos expurgar, hein? Vamos lançar fora o fermento da corrupção. Aí, tendo a sanidade própria de almas que seguem a nosso Senhor, o mundano, o pecador, o herege, o apóstata, ele ainda tem aquele mínimo senso de admirar o certo. Vai olhar uma senhorita, uma senhora, um senhor, um rapaz de Deus, mesmo que ele esteja, o que observa, coberto de piercing, tatuagem, todas as diabruras, mas vai admirar aquilo e falar, eu posso ser. Muitos se convertem por isso, porque hoje nós não temos uma causa exemplar transitando entre nós, e o mundo faz pensar que é impossível ser virtuoso. Mas quando vemos alguém praticar a virtude que desejamos, aquilo nos leva a praticar. É a santa emulação que São João Crisóstomo cita em um sermão seu. Então, senhores, não podemos permitir que por causa da quantidade de fermentos da iniquidade entre nós, nosso entorno se decomponha, tudo corrupto, moralmente falando, e também vamos aí colocar mais méritos à obra da iniquidade. Porque se estamos com Deus, não podemos trabalhar para os inimigos de Deus. Isso é simples. Então peçamos a nosso Senhor, é a vontade de Deus, que sejamos homens como nosso Senhor. Nosso Senhor, diante, como sua natureza humana perfeita, na paixão se disse que ele ficou triste. Minha alma está triste até a morte. Mas medo, covardia, não se vê jamais. Porque no homem isso é um defeito gravíssimo. E nosso Senhor, na sua natureza humana, tem tudo que um homem tem que possa ter sem ser um defeituoso. Podemos estar tristes sem defeito da virilidade, mas nós não podemos ser homens de Deus com covardia. Isso é um defeito na estrutura viril e não pertence aos homens de Deus. Então, senhores, senhoras, deixemos aí baldes e baldes de fermento da iniquidade. Vamos empunhar nossa espada, senhores. Defender a causa de Deus. Defendam seus filhos, suas esposas. Não tenho medo de ninguém. Vou repetir o que onde dizia. Nós seguimos um Deus vitorioso ressuscitado. Os seus seguidores não podem ser covardes com medo de nada. A voz que Deus deu foi para ensinar, para exortar, para se queixar, para lutar. Tenho a força física, vamos precisar da espada que São Pedro tinha embanhada. E não tenho medo, pelo amor de Deus. Coragem, disse nosso Senhor. Eu venci o mundo. E esta coragem é a espada que nós temos, vinda de Deus, para defender o que é nosso, a começar por nosso Deus. Quando apareceu o protestante, não precisa a senhora com cabo de vassoura, vá, os senhores podem levar o catecismo de Trento para lançar a cabeça, ou a voz, e digo a verdade. Dei uma dose de catecismo lá, assustadora, hein? Dedo no 220 de raio de graça da verdade. Nós temos medo da velhinha que não tem o que fazer, que se apostatou e bate nas nossas casas aos sábados. Pelo amor de Deus, defenda a sua religião, a nossa religião, o nosso Deus, que não tem quem o defenda. Por quê? Os que o seguem covarde. E a valentia está em quem? Nos inimigos. O respeito humano nosso dá força para o quê? Atacarem tudo. Não podemos dizer que é uma mulher, que é um homem. Estamos sendo intolerantes. A culpa é de quem? Nossa. Então, senhores, peçamos a nosso Senhor esta valentia. E as senhoras peçam a nosso Senhor esse exorcismo de camuflar baixo a piedade as mazelas vindas da herança de Eva, e nós as de Adão. Sejamos homens segundo Deus, andar na justiça, na santidade e na verdade, sem dissimulações, com maquiagem piedosa. A verdade é a verdade, nós somos o que nós somos. Mazela,
E temos que ser o que é nosso Senhor, a perfeição. Que os santos conseguiram, também foram mazelas, hein? Conseguiram, devemos conseguir. Não é romantismo, não é buscar um ideal fora dos nossos padrões. Ele conseguiu, nós temos que conseguir. Que Deus nos ajude, Nossa Senhora nos ampare e mãos à obra. Lançai fora o fermento da corrupção e celebremos a festa com pães sem fermentos. Nada de corrupção moral para nos alegrarmos com a festa triunfante do nosso Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.